nesse momento, nessa pregação, que ela possa passar à frente de tudo aquilo que irá acontecer nesta manhã. Porque quando Deus usa o profeta, Ele usa de verdade. Obrigado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço. Fala na linguagem do Espírito Santo e deixa fluir esse Espírito que está no meio de nós. Deixa fluir. Te adoraré. Eres Senhor. Maria Madalena, a Bíblia diz no capítulo 8 que era uma prostituta famosa. Maria Madalena, para ela se deitar com um homem, não era um qualquer que podia tocar no corpo dela. Só eram os imperadores, os grandes homens que moravam naquela região ali de Jerusalém, que tinha muita posse e que tinha muito dinheiro para pagar bem, para que ela fizesse bem o trabalho dela. Então Maria Madalena não era uma prostituta barata que fica no meio da esquina com um pedaço de cigarro ou R$1, R$5, eu estou deitando com ela dentro do mato. Maria Madalena era uma prostituta respeitada na época. Uma prostituta que todos os homens queriam se deitar com ela porque ela sabia fazer bem o trabalho dela. Mas Maria Madalena, ela apenas queria, naquele trabalho que ela fazia de prostituta, sentir-se amada pelos homens, da qual ela nunca foi. Ela queria apenas um beijo, um abraço, um carinho, e que naqueles meios ali, tantos homens, ela encontrasse alguém que desse valor a ela, que ela precisava ser valorizada. Mas em muitos casos ela apenas era um objeto de prazer sexual na vida de muitos homens. Mas foi preciso, como diz a Bíblia no Evangelho de João capítulo 8, ela ser pega no flagrante, ser levada até Jesus, e ali Jesus conseguiu ver nela aquilo que ninguém nunca viu. Jesus olhou para ela e percebeu algo que ninguém, nenhum homem conseguiu perceber nela e dar que ela precisava. A Bíblia diz no Evangelho de João capítulo 8 que Jesus escrevendo no chão, os grandes fariseus e os judeus chegou até Jesus e disse: olha, a lei mosaica diz, ela foi pega em flagrante, tem que ser apedrejada em praça pública para servir de exemplo para todas as pessoas. Aquela hora, era a hora de Jesus dizer sim, a lei pede, devemos cumprir a lei. Mas Jesus, ele muda a lei, porque a lei de Jesus é a lei da misericórdia e não a lei da condenação. Eles queriam condená-la, Jesus queria salvá-la naquele momento. E Jesus, ao escrever no chão, ao olhar para aqueles homens, os velhos, e disse para eles: a começar de vocês, atire a pedra quem não tem pecado. E o Evangelho diz que nenhum teve coragem de atirar a pedra, porque todos tinham o rabo preso com o seu passado lá atrás. Ninguém tinha coragem. E Jesus, o único que poderia jogar a pedra naquela mulher, olhou para ela, nos olhos dela e disse: eles não te condenaram, eu também não te condeno, mas eu te peço apenas uma coisa: vai e não peques mais. Quando Jesus olhou no olho de Maria Madalena, ela conseguiu compreender que aquele homem deu o amor da qual ninguém nunca tinha dado a ela, em momento algum. Ao Jesus olhar nos olhos de Maria Madalena, Jesus deu a vida que ela não tinha vida. Ela queria buscar no homem, que ela se deitava com eles na cama ou em outros lugares, apenas um amor, apenas um apoio, apenas um carinho, apenas uma compreensão, apenas um afeto. E ela não encontrou em ninguém, a não ser quando Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno, vai e não peques mais. Maria Madalena, ela teve uma escolha agora: eu posso voltar para casa com um propósito, eu não quero pecar mais. Mas Maria Madalena, ela compreendeu naquele Pentecoste que ela tem, quando ela olha para Jesus, Jesus olhou para ela, ela compreendeu, fora da palavra desse homem, afastado dele, eu não consigo ser fiel. E a Bíblia diz que Maria Madalena foi até o pé da cruz. João capítulo 19 diz que estava lá Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, com a Jesus tinha libertado de certos espíritos, coisas ruins, e há outras Marias que estavam lá, e João evangelista. E diz que Maria Madalena foi essa grande seguidora desde o momento da libertação que ela teve, da cura, até o Calvário.
Ela conseguiu compreender que se ela se afastasse que olhou para ela e deu a vida, coisa que ela não tinha, ela não conseguiria ser feliz 100%. Maria Madalena, ao Jesus olhar para ela, ele entendeu: esse homem me deu amor sem tocar no meu corpo de uma forma errada e maliciosa. Apenas ele olhou para mim e me deu uma chance. Apenas ele olhou para mim e me deu uma nova oportunidade de sobreviver. Nessa manhã também Jesus quer olhar para você e dizer: eu te dou uma nova chance. Eu te dou uma nova oportunidade de recomeçar tudo de novo, mas com um propósito: vai e não peques mais. Quando Maria Madalena ouviu essa palavra, vai e não peques mais, ela pôde entender: esse homem não é um qualquer. Então preciso ficar do lado desse que tem o poder de acabar os meus pecados, de perdoar as minhas faltas e de me dar uma liberdade interior. Vai em paz e não peques mais. Quando nós somos chamados por Deus para cumprir uma ordem na terra, uma missão, e nós fugimos dela: porque eu não sou digno. Jesus não olhou para Maria Madalena e disse para ela: afasta de mim porque tu és impura, porque tu és prostituta. Jesus, ele foi ao encontro daquela que estava doente, porque ele é o médico dos médicos. O que agrada ao coração de Deus é quando ele encontra um coração disponível para cumprir a sua ordem. O que agrada o coração de Deus, ele olhar para nós e perceber que nós estamos dispostos a fazer tudo aquilo que ele quer. E por que eu preciso ser curado? Eu preciso ser curado para que eu possa dar mais a Deus aquilo que lhe pertence. Dar mais a Deus o meu tempo, dar mais a Deus a minha história, dar mais a Deus o meu entusiasmo, dar mais a Deus tudo que eu tenho para que a evangelização aconteça. Maria Madalena, ela não deu 100%, os 50%, ela deu 100% a Deus. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deixou de lado os projetos que ela tinha depois, mas ela disse: eu vou seguir esse homem que me deu vida que eu não tinha vida. Eu vou seguir esse homem que me deu valor, coisas que ninguém nunca tinha me dado valor antes. Só olhava para mim, para o meu corpo, para a minha beleza, para me usar, abusar e depois jogar fora. Jesus, ele não faz isso com a gente. Ele pega a gente, nos dá valor e diz: vá em paz e não peques mais. A cura interior é Jesus entrando na minha história de vida, curando aquelas marcas que foram negativamente marcadas, foi negativamente registrada no meu inconsciente, que muitas vezes eu faço algo que eu não queria fazer. Porque no meu passado eu fui acorrentado, não fui amado como deveria ser amado, não recebi o amor que eu deveria receber e eu fico confuso. Será que isso é a vontade de Deus ou será que é a vontade humana? Será que isso que eu estou fazendo é de Deus ou é do homem ou é do demônio? Mas quando eu entro na vontade de Deus, eu vou entender aquilo que Deus quer, porque Deus faz as coisas na hora certa, no momento certo e no tempo certo, não no nosso tempo, não na nossa hora, mas na hora de Deus, no tempo de Deus e no momento de Deus. Nessa manhã você precisa estar aberto para perceber que às vezes um trauma, ele bloqueia, impede de dar a passos firmes e maduros a um chamado que Deus fez para a gente. Quando de nós muitas vezes não conseguimos ser amados pelo nosso pai, pela nossa mãe, como deveríamos ser amados por eles? Quando de nós precisou receber o abraço na hora certa e nunca recebemos? Receber o apoio na hora que precisávamos de ajuda e não recebemos? E essas coisas, a psicanálise vai dizer, a parte da ciência, da mente humana, que do primeiro mês até os 7 anos de idade, tudo que eu vivo, tanto coisas boas como as coisas más, vai marcar profundamente a minha história de vida até a hora da minha morte. E se eu não vivo bem essa experiência do primeiro mês até os 7 anos de idade, eu serei uma pessoa que vou me tornar insegura, incapaz de tomar uma decisão sozinha, que vou buscar na outra pessoa amor, da qual é apenas uma carência que eu quero preencher. E depois que eu conquistei aquilo, eu deixo a pessoa de lado e não quero mais ela perto de mim. Por que muitas pessoas hoje, quando se casam, elas se separam? Porque ela não casou por vocação, ela casou apenas por uma carência. Eu quero você do meu lado por apenas um momento, um tempo, e depois eu não quero mais você. Por que tantos casamentos hoje se acabam? Porque muitas pessoas de idade querem orar e casar com uma pessoa mais jovem do que ela, tantos anos, 10 anos ou mais. Porque na realidade aquela pessoa jovem que quer uma pessoa mais velha do que ela quer um amor de pai, da qual ela não recebeu quando ela era criança. Ela não quer apenas um marido, ela não quer apenas só uma mulher, ela apenas quer
um coração de pai que possa compreender ela, ou um coração de mãe que possa dar valor a ela, e vice-versa. As pessoas muitas vezes ela vai procurar em outra aquilo que ela deveria procurar em Deus, e ela quebra a cara, por isso se decepciona. O meu amor não deu certo, o meu relacionamento acabou. Por que acabou? Porque nunca foi a vontade de Deus aquele relacionamento. Por que não deu certo? Porque foi eu que escolhi, não foi Deus que escolheu para mim. A escolha não foi de Deus, foi minha. Tem pessoas que quando ela vai fazer algo, estou trabalhando muitos exemplos agora para vocês, aquilo que eu quero fazer daqui a pouco. Porque muitas pessoas ela tornam-se insegura naquilo que ela quer fazer. Primeiro ponto, essa criança ela foi muito reprimida pelos seus pais. Na hora quando ela queria falar ou agir no meio dos coleguinhas, o pai e a mãe repreendeu: cala-se, porque não é hora de você falar, e se você falar, eu vou te bater. E aquela criança, ela registrou no seu inconsciente, que é a terceira gaveta do nosso psique, ela vai dizer assim para ela: se eu falo, é proibido. E se eu tento passar na frente do meu pai e da minha mãe, eu vou ser castigado com uma pisa. Então ela vai crescer com aquilo registrado no inconsciente dela. Todas as vezes que ela quiser apresentar um trabalho na sala de aula, que ela for fazer uma leitura na missa, ela vai ficar nervosa, uma suadeira, a barriga vai doer, ela vai querer ir no banheiro urinar, um monte de coisa. E quando ela vai começar a fazer a leitura, ela vai gaguejar, porque ela não sabe se a letra está entrando ou está saindo na folha. Ela não vai ter força, porque ela foi reprimida, ela foi assustada. Naquele momento que ela deveria falar, ela foi repreendida do modo errado, da forma errada e na hora errada. E ela vai crescer com essa insegurança na vida dela. E quando ela vai tomar uma decisão, ela nunca vai conseguir, porque na hora que ela deveria ser apoiada pelo seu pai e pela sua mãe, ela não teve o apoio. Na hora que ela precisou do abraço do pai e da mãe para dizer: filho, filha, estou aqui com você, estou aqui contigo, ela não recebeu o apoio que ela queria. Por isso que muitas vezes a gente começa no nosso laço de amizade, fazer amizade com um e com o outro, e depois do nada aquela amizade acaba. Mas quando chega alguém diferente entrando naquele meio de amizade, a gente se arma logo. Eu não quero deixar aquela pessoa entrar, porque ela vai tomar meu espaço. Eu vou perder meu espaço. Eu vou perder minha amiga e meu amigo. Eu não quero que ela entre nesse grupo. Ao invés de eu deixar ela entrar para somar, eu vou querer subtrair. Olha, aquela pessoa, ela é assim, ela é assado. Eu começo a jogar com a pessoa sem saber quem ela é. Mas o que eu quero é segurar aquela amizade, que ela é só minha, não é tua. Você não tem direito de entrar aqui nesse espaço, porque esse espaço, ele é meu. E são esses traumas que vai bloqueando a nossa vida. Esse bloqueio, ela me impede muitas vezes de dar resposta àquilo que Deus tem para mim. Um chamado que Deus tem para mim. Maria Madalena, ela deu uma resposta: eu segui ao Senhor aonde Ele for, porque eu experimentei esse verdadeiro amor. Não tinha um amor, mas naquele dia ela recebeu o amor perfeito que ela queria receber. E esse amor mudou tanto a história dela, que ela começou a olhar para o mundo e perceber: eu não preciso ser feliz dessa forma, porque essa forma é errada de sobreviver. Eu quero ser feliz diante daquele que olhou nos meus olhos e disse: eu não te condeno, vá em paz. E quando ela foi com um propósito de mudança. E a cada dia ela ia ouvir a palavra do seu mestre. A ponto de, quando o Senhor ressuscitou, a primeira pessoa que diz a Bíblia que apareceu não foi para Pedro, para João, foi para Maria Madalena. Quando ela chegou de madrugada para embalsamar o corpo, pela tradição judaica, ela viu um jardineiro vestido de branco e ela confundiu: Senhor, mostra-me onde tu colocaste o corpo do meu dono. E quando o jardineiro olhou para ela, sorriu e disse: Magdala, que quer dizer Madalena, ela percebeu: essa voz suave só pode ser de uma pessoa que mudou a minha história. E ali o Evangelho diz que ela se prostrou, queria segurar nele, ele disse: não toque-me ainda, porque ainda eu não subi para o meu Pai. Mas mais uma coisa para mim: vai depressa e avisa para os meus que eu ressuscitei. Imagina só, uma pessoa recebeu uma boa notícia de algo tão extraordinário, ela ficou entusiasmada, ela não sabia o que fazer, mas ela só queria correr para chegar naquele local e dar a boa notícia. E a palavra diz que quando ela chegou, ela disse para eles: ele ressuscitou. Foi um escândalo, essa mulher está ficando maluca, perdeu o juízo. Como ele ressuscitou, se nós não vimos eles ainda? E eles precisaram comprovar com seus olhos que
túmulo estava vazio. Mas porque ela foi amada, ela recebeu a dose de amor certo. Porque muitas vezes nós estamos caminhando bem direitinho na igreja e de uma hora para outra, uma reviravolta, a gente cai no pecado. Sabe por quê? Porque nós temos sede de coisas, de amor, e que não compreendemos ainda que o amor perfeito que eu preciso viver, somente Deus, Ele pode me dar esse amor perfeito. É chamado amor ágape, o amor que se dá sem limites, sem reservas. Muitas vezes nós vivemos essa insegurança. Aonde eu vou buscar o amor? Na pessoa, nas amizades, ou até mesmo num grupo de oração. Tem pessoas que vai para o grupo de oração, começa a orar, ela cai no chão logo. Começa a orar, ela começa a gritar logo. Porque ela está com um parafuso um pouquinho frouxo, precisa arranchar um pouquinho ela. Ela tem que entender que ela que precisa dar o passo para Deus, não é ninguém a não ser ela. Mas ela tem que entender também que todas as orações quando ela faz, Deus está curando o coração dela. E agora ela precisa dar um passo de maturidade. Eu agora preciso viver a palavra e não mais deixar a palavra ser tocada em mim. Eu agora tenho que anunciar, porque eu já fui tocado por ela. Maria Madalena não ficava sempre chorando. Eu quero um abraço de um homem, eu quero um beijo do apóstolo agora, que estou com saudade de beijar. Ela não pensou nisso. O evangelho diz que ela foi fiel a Deus até o fim, porque ela encontrou o amor verdadeiro e esse amor preencheu todo o vazio que precisava ser preenchido. Ela descobriu o segredo da vida. É Ele que me deu a vida, e uma vida em abundância. Porque muitos de nós, às vezes tem carnaval, tem festas da paróquia, padroeiro, a gente engana nossos amigos, companheiros de igreja. Eu estou doente, não posso ir para aquele retiro. Mas porque naquele dia tem uma banda em tal cidade e você não quer perder ela por nada nesse mundo. Você mente, porque você quer apenas ser amado lá. E esse amor que você vai buscar lá não é o amor perfeito da qual Deus pode dar a você. É um amor chamado um amor mercenário de momento apenas. Talvez aquela noite daquela banda saia rodada calcinha preta, a de forró que foi a moda desse ano no São João. Pode ser apenas aquela noite que pode destruir a sua vida por apenas um ato sexual, por apenas um prazer que você quer viver naquele momento. Porque eu sou homem, eu tenho que pegar todas. Mas sabe que a psicologia desse homem que diz assim, eu sou um garanhão, eu pego todas, a fama dele, é uma fama pela psicologia de uma pessoa muito frágil, fraca, insegura, que não tem confiança em si próprio. Ela usa essa máscara chamada eu sou um garanhão, pego todas, para se sobressair no meio dos seus amigos, mas lá no fundo, ele é uma pessoa muito insegura, muito carente de amor e quer chamar sempre a atenção dos seus amigos, sair sobre eles. Eu sou o cara, você não consegue fazer o que eu faço. E muitas vezes o coitado faz e ele diz que fez para dizer eu consegui. Na realidade ele não conseguiu coisa alguma, pegou fogo na hora de dar o fogo. Porque ele é inseguro. Porque o pai não foi presente na vida dele. Não teve um pai que soube apoiar, dar as diretrizes da vida dele, mas um pai que muitas vezes reprimiu. Eu vou bater em você, você não presta, você é um burro, você não vai dar para o que presta lá na vida. E palavras negativas vai marcando a nossa história e eu vou aprendendo. Então eu não posso fazer nada que é bom. Eu tenho que fazer o que é errado para agradar meu pai e minha mãe, porque é assim que eles gostam. E eu faço aquilo que eu não quero fazer, mas para agradar meu pai e minha mãe. Da mesma forma é quando a mãe diz, meu filho, não faça isso, e pela minha desobediência eu vou fazer, porque eu sou rebelde, porque eu quero fazer ao contrário daquilo que a minha mãe quer que eu faça. É a rebeldia dentro do nosso coração. Às vezes Deus pede para mim, faça isso, porque sou eu que estou pedindo. Eu digo, não quero fazer isso agora não, deixa por mais um ano, deixa primeiro terminar minha faculdade. Senhor, depois que eu noivar, eu vou dar meu sim até uma vocação. Mas não é depois, Deus quer agora o seu sim, porque o depois pode acabar com a sua história lá na frente. Deus quer a sua resposta é hoje, não é o amanhã. O amanhã será consequência do hoje que você está vivendo na presença de Deus. Mas a escolha, ela é sempre sua. Eu falava ontem na missa dos falecidos, que eu rezo uma missa bem diferente. Eu faço aquela missa, vou para o cemitério, acendo uma vela para as almas. Não sei nem por que eu estou acendendo uma vela para as almas, não. A minha missa é diferente pelos defuntos. Eu pegar a lista de todos os defuntos, colocar porque eles morreram, como eles morreram, depois eu vou começar a dizer o nome de cada um e pedir a libertação dos antepassados. Se teve um espírito que possuiu, se teve uma contaminação diabólica, a gente vai orando, horas e horas. É hora só rezando essa missa.
E depois, quando termina, a gente diz que essa alma descanse em paz. Eu estou dizendo, vai para junto de Deus depressa. Santa Faustina, ela diz, quando eu oro bem por uma alma, numa missa, ela se libertará do purgatório, se encontrará face a face com Deus e tornar-se-á uma advogada minha do meu julgamento final. Isso é a importância de rezar pelos mortos, porque eu não tenho oração mais que possa salvá-los. A minha oração pelos mortos é eu lembrar dela no momento que ela vivia e que ela praticou o ato pecaminoso. É isso. Por isso que é importante eu rezar por quem já morreu. Eu estou pedindo perdão a Deus quando ela estava em vida, não conseguiu se encher do amor perfeito. A minha oração liberta ela daquele momento. Por isso que quando eu estou sendo curado, às vezes a lágrima vem em meus olhos, porque dói, a ferida está sendo mexida. Mas aqui agora é diferente. Na psicologia, a gente ensina as pessoas assim, fazer tal terapia. Olha, você é inseguro, você é impaciente, agora trabalhe nisso em você. Mas eles não dão a receita que eu posso sair dessa minha impaciência, desse meu medo. Na cura interior é diferente. Jesus vê o meu trauma, mostra-me o meu trauma e Ele cura o meu trauma e diz, comigo você será mais que vencedor. Aqui é a cura de 100%. Eu vou dar paz. Eu vou crescer. Porque Deus, Ele me ama com seu amor eterno. Vou contar uma historinha para vocês chamada Jane. Jane tinha 4 anos de idade, em Minas Gerais, Belo Horizonte. Jane, ela tinha um pai muito rico, era muito famoso na cidade. Todo mundo conhecia quem era o pai de Jane e a mãe de Jane, porque eles eram grandes empresários. Mas ao mesmo tempo também que tinha pessoas que amavam a mãe e o pai de Jane, tinha pessoas também que odiavam pela fama que eles tinham na cidade, pelos dinheiros que ele ganhava, pela vida boa que eles viviam. E chegou um certo momento da vida deles que prepararam aquelas pessoas que não amavam um assalto na casa deles. E todo dia ele saía e entrava na casa naquele mesmo horário, sempre de costume. Então, aqueles ladrões, eles começaram um projeto. Como nós vamos assaltar eles? Porque tem segurança para todo lado. Vamos no ponto fraco que eles precisam, que eles têm, para que a gente possa pegar esse ponto fraco e assaltar a casa deles. Então eles fizeram todo o mapeamento da cidade, o mapeamento da casa, dos vizinhos, a hora que eles saem, a hora que eles chegam, a hora que a segurança entra, a hora que a segurança está em intervalo. E eles pegaram o ponto fraco do pai e da mãe de Jane. E quando o pai e a mãe de Jane chegou em casa naquele dado momento, foi a hora que os assaltantes estavam esperando eles na casa. Eles entraram, pegaram a cópia da chave, tiraram, fizeram toda a máfia possível e estavam esperando o pai e a mãe de Jane chegar, porque o pai e a mãe de Jane têm um grande cofre no seu quarto, e somente eles tinham a senha. E o ladrão não só queria roubar o sofá, uma TV, um DVD, um filme ou algo apenas com pouco valor. Eles queriam pegar aquele cofre porque eles sabiam que tinha muito dinheiro ali. E eles esperaram chegar, mascarados. Quando eles entraram, perceberam que a porta já estava aberta. Começaram a ficar com a pulga atrás da orelha e foram entrando. E quando eles vão para o quarto, atrás da porta estavam os 2 traficantes, os marginais. Pegaram eles, bateram muito no marido, espancaram ele na frente da esposa. E Jane, vendo toda aquela cena debaixo da cama. E Jane, ao ver aquela cena, ela percebe que o pai caiu no chão ensanguentado, mas que ela escuta um grito da mãe na cama. Aqueles homens estruparam a mãe. E Jane ouvia tudo. Ela escutava tudo, o choro, o grito do pai e da mãe. Depois que eles fizeram o estrupo, pegaram a faca e esfaquearam a mãe de Jane todinha. E Jane viu a mão da mãe pendurada na cama. Depois, quando eles saíram, Jane sai debaixo da cama chorando e gritando. Ela vê toda aquela tragédia, o pai morto, a mãe morta. E depois ela vê um homem que entra, um homem todo vestido de branco. Mas ela não sabia quem era aquele homem. E depois ela sai. Aquela pessoa conduz ela até fora da casa, na rua. E uma menina bem vestida, bem arrumada, ia passando 2 religiosas que tinham feito compras e estavam voltando para o convento. E aquelas irmãs viram aquela menina melada de sangue, mas com uma roupa muito bonita, e as irmãs perceberam, essa menina não é uma mendiga, essa menina não está abandonada, alguma coisa aconteceu com ela.
Colocaram Jane então no carro e levaram ela para o convento. E depois as irmãs viram a reportagem que tinha morrido uma pessoa famosa da cidade. E esse pai e essa mãe eram justamente os padrinhos maior que existia no convento daquelas irmãs, que ajudavam financeiramente o trabalho social delas. Ela começou a perceber que Jana não tinha nem pai nem mãe para cuidar. A família não morava naquela cidade, era muito distante, eles não sabiam para dentro da família. As irmãs então, para o Jane, como se fosse a sua própria filha, e começaram a cuidar dela. Depois de 4 anos, ela completou 5, 6 anos, fazia a primeira catequese para receber Jesus na vida dela. E Jane então foi descobrindo muitas coisas do amor de Deus, queria saber quem era o pai e a mãe, e as irmãs sempre davam uma desculpa para tentar tirar da cabeça de Jane quem era o pai e a mãe, para que ela não viesse lembrar antes do tempo o que aconteceu com o pai e com a mãe dela. E chegou o dia que a catequista, a irmã, deveria fazer a catequese falando de Jesus que morreu na cruz, a experiência do amor de Deus, que Jesus na cruz derramou seu sangue para nos perdoar e nos salvar. Mas a catequista, que era a irmã, foi uma das que se colocou no carro. Ela percebeu: eu não posso nessa catequese falar Jesus crucificado, porque Jane vai lembrar do sangue que o pai e a mãe dela derramou. Vai ser algo de trauma para ela. Ela vai lembrar dessa dificuldade que ela viveu. Como eu vou da experiência de amor de Deus para meus alunos e alunas aqui na sala de catequese? A irmã então teve uma inspiração. Eu vou pegar uma imagem de Jesus misericordioso, vou colocar na frente do meu birô e vou perguntar para as crianças quem é aquele que está ali. E a criança que acertar, eu vou dar um prêmio no final da catequese. E todas as crianças estavam lá e nenhuma conseguiu ver quem era aquele homem vestido de branco, com os raios saindo do seu coração e a sua mão toda iluminada. E a catequista provoca a irmã religiosa: quem de vocês diz quem é este homem? E de uma hora para outra houve um espanto no coração daquela irmã, porque Jane levantou a mão e ficou de pé e disse: tia, eu sei quem é este homem. A irmã ficou entusiasmada: como? Porque eu não falei de lá ainda para ela. Como é que ela conhece esse homem? E a irmã pergunta: Jane, então fale esse homem para você. Jane olha para aquela foto com um sorriso. A irmã ficou nervosa. O que vai acontecer agora com Jane? Quando Jane se aproxima daquela foto, Jane abraça aquele quadro, olha para a irmã e diz assim para ela: irmã, esse homem é aquele que quando eu vi papai no chão, mamãe ensanguentada, ele pegou a minha mão e me levou para fora de casa e disse: 2 senhoras vêm te buscar daqui a pouco no carro. E naquele momento, quando Jane olhou para a irmã e disse: foi esse homem que me pegou pela mão e me tirou de casa e disse: fica aqui, porque 2 pessoas vão te pegar no carro. Eu comecei a chorar, eu comecei a dizer a Deus que Deus me ama de verdade, porque naquele momento a religiosa, ela percebeu: Deus tem muitas coisas boas para fazer de forma diferente em nossa vida. Aquele amor de Deus que já experimentou foi um amor que na hora do sofrimento deu para ela. Foi um amor que ela não tinha um amor antes. Foi a verdade que ela deveria experimentar. Aquele amor que mudou a história de Jane, que na hora da dor, de ver o pai morto, a mãe morta, ela percebeu: esse homem me segurou pela mão e me conduziu para um lugar de segurança. Nessa manhã também Jesus quer segurar na sua mão e dizer para você: eu quero entrar na sua dor. Por mais dolorida que seja por mais trauma que seja essa dificuldade que você viveu, que bloqueou o sim, que bloqueia as suas atitudes hoje, Deus hoje Ele quer ser Deus na sua vida. Mas a história é sua. E essa sua história, Deus Ele não pode apagar. Ele vai curar. Mas você vai sempre lembrar: e Deus mudou a minha história. Nesse ponto, Deus trabalhou dentro de mim. Depois, quando eu recebo a oração de cura interior, o primeiro fruto da oração é me sentir-se disposto para dar resposta à palavra que Maria Madalena viveu. Maria Madalena, ela se sentiu livre. Agora eu quero ir ao encontro desse homem. Agora eu quero servir esse homem porque ele curou aquilo que precisava ser curado em mim. Eram os desamores que eu vivi. Era a experiência negativa que eu vivi na mão de muitos homens. Mas ao olhar para ele e ele olhar para mim, ele me deu aquilo que eu precisava. Nessa manhã também, Jesus ele quer entrar
naquela quarto, naquele baú, naquela gaveta, e dizer assim: eu quero tirar aquilo velho dentro de você. Eu quero tirar aquilo que lhe aprisiona, que são seus medos, suas inseguranças. Eu quero tirar de você aquela rejeição que seu pai teve quando a sua mãe estava grávida, que ele não aceitou a sua gravidez. Eu quero tirar de você aquele momento que a sua mãe disse: eu não quero aceitar essa gravidez, eu quero abortar. E você não foi abortado porque Deus sustentou você na barriga da sua mãe. E você veio. Já veio com a bênção, mas já veio com a rejeição. Mamãe, ela não quis que eu viesse ao mundo. O pai não quis que eu viesse ao mundo porque ele não quis assumir a paternidade dele na minha vida. Essa manhã Jesus precisa entrar, mas ele quer entrar com amor, não com a dor. Ele quer entrar naquele lugar que você muitas vezes foi apenas usado, foi apenas abusado sexualmente por pessoas, pela sua família, por um primo, pelo teu próprio pai, própria mãe. Mas quando a dor tira, o amor entra. Jesus tirou a dor. E esse amor, Ele quer dar para mim e para você nessa manhã. Como eu me abro para Coríntios? E ele entre. É bom trocar o microfone, que já está falhando. Eu preciso permitir que Deus entre no meu coração para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na história. Mesmo que doa, mas aquela dor é só naquele momento. Depois Ele me dá o bálsamo da cura e me faz ser feliz de verdade. Você não pode ter medo da cura interior. Às vezes a cura é tão grande que às vezes vem um grito, vem um choro, mas não me assustar. Eu sei que naquele momento é Deus entrando e é Deus me abençoando. Eu tenho que ir sem medo. Eu vou permitir que Ele entre e deixar com que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer entre mim. Às vezes é dolorido lembrar do nosso passado, porque muitas vezes ele foi tão duro, tão dolorido para nós. Mas quando eu lembro com aquele que é a luz entra e Ele tira as trevas do nosso coração. Como eu vou me abrindo para a cura? É deixando Deus entrar livremente e fazer aquilo que Ele quer fazer da minha história. Por isso que eu não posso ter medo. Por isso que eu não posso ter vergonha. Eu tenho que deixar Deus entrar. É da seguinte forma que eu quero orar por vocês. À medida que eu for orando, pedindo ao Espírito Santo que Ele venha tocando em cada área da sua vida, você precisa me ajudar da seguinte forma. Você não pode deixar seu telefone ligado nessa hora. Você não pode estar com o braço cruzado nem a perna cruzada. Tem que estar bem livre e à vontade para que Deus Ele entre. Olha, no terreiro de macumba é assim. Quando o macumbeiro está batendo lá o bumbo, se tem alguém com o braço cruzado ou com a perna cruzada, ele vai dizer: está impedindo do espírito baixar. E se eu me fico à vontade, estou dizendo: eu estou aberto para que aquele que quiser venha e faça morada em mim. Assim também é na oração. Quanto mais livre eu sou, quanto mais leve eu estou, mais Deus Ele vem entrar e vem fazer morada dentro de mim. Então nada sobre o seu colo, tudo embaixo da cadeira. Porém eu não quero que fique um em cima do outro. Tem que estar bem espaço para que alguém passe aí por trás sem tocar na pessoa que está à sua frente, tá bem? Então você, se precisa colocar a cadeira mais para frente, é colocar, mas deixa um espaço de uma cadeira para outra, na frente e atrás, que não fique muito próximo uma da outra, tá certo? Não deixa que nada lhe incomode agora. É uma experiência muito gostosa, vocês vão gostar dela, porque é muito boa. É uma experiência que lava toda a nossa alma por inteiro. E a gente torna-se muito livre, tá bem? Se alguém chora, se alguém grita perto de você, não se preocupe. Deixa Deus cuidar dela. Deixa Deus ir até o encontro dela. Não se preocupe. Se alguém começa a gritar, ou se você vê algo estranho, continue com o olho fechado. É você e Deus agora. Não tem ninguém do seu lado, a não ser você e Deus agora. Só escuta aquilo que eu vou falando e obedeça aquilo que eu vou pedindo e deixa as coisas ir acontecendo. Na hora que a gente começar a orar, Deus Ele vai começar a trabalhar dentro de nós. Tá certo assim?